Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Antes de começar, eu gostaria aqui de comentar e fazer uma errata. O que é uma errata? É uma tentativa de conserto de uma falha cometida no programa anterior. Domingo passado, eu cometi um erro sobre um versículo. Eu comentei sobre um versículo que o apóstolo Paulo diz assim: em breve Deus esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E eu citei e escrevi aí na tela Romanos 16, 2. E está errado, é Romanos 16, 20, para que vocês anotem. E muito agradecido aí a nosso irmão lá, Claudeci, que me chamou a atenção, né, a esse respeito. E como eu me lembrei agora aqui também, né, de agradecer ao Claudeci, de fazer essa errata para que, bom, já passou e está lá. Mas não é Romanos 16, 2, tá bom? É Romanos 16, 20. Eu cometi um erro na hora de digitar. Tá bom, abençoados? Anotem aí e pesquisem. Bom, o tema hoje chama-se Não Dê Lugar ao Diabo. É um tema, mais uma vez, de grande interesse. Essa ministração, ela está sempre preparada para te dar um perfeito entendimento a respeito desse assunto. Nós temos várias pessoas que estão chegando recentemente, que chegaram recentemente aqui ao nosso ministério, e por respeito a todas essas pessoas, nós vamos compartilhando todos esses assuntos. E a vocês que já ouviram tudo, né, a respeito desse tipo de assunto, eu gostaria de chamar a tua atenção que o apóstolo Paulo diz que sempre é bom repetir, né, as mesmas coisas. Por quê? Porque nós precisamos recordar de todo o entendimento em todo momento. Lembre-se que nós estamos vestidos por um corpo de carne que não é bom e que está pronto para nos fazer tropeçar a todo momento. Então, primeira coisa é que se você está aqui, se você nos acompanha, se você está inscrito no canal, se você semeia aqui no nosso ministério, é porque você é uma pessoa muito especial, muito agradecido a todos os que semeiam aqui. Porque essa sabedoria, ela não é uma sabedoria para todo mundo. Se você parar para prestar atenção nisso, você vai chegar a conclusões. Essa sabedoria é uma sabedoria para os escolhidos de Deus, para esta sabedoria, né? Aqueles que tiveram esse chamado para esta sabedoria. Note que em Romanos 5,17 diz, o apóstolo Paulo cita assim, ele diz assim: reinarão em vida aqueles que receberem a abundância da graça. Mas ele não diz que aqueles que não receberem a abundância da graça deixaram de ser salvos, deixaram de ser filhos. Não, continuam sendo filhos, continuam sendo salvos, continuam tendo direito ao destino, porque o destino foi pré-definido, né? A isso chamamos de predestinação. Mas o caminho, né, daqui até o destino, ele é composto de um trajeto que ele pode ser suave ou pode ser espinhoso. Para aqueles que reinam em vida, cremos que é mais suave, porque para aqueles que não reinam em vida, nós cremos que é um pouco mais espinhoso, porque note que as tribulações, elas sempre acontecerão na vida de todos nós, aqueles que conhecem essa palavra e aqueles que não conhecem também. Mas uma coisa é você passar uma tribulação conhecendo essas verdades, e outra coisa é você passar uma tribulação desconhecendo essa verdade. É muito diferente, porque o fato de conhecer ou não essa verdade é que vai direcionar a reação que você vai ter quando chegar a tribulação na tua vida. No mundo tereis aflições, disse Jesus de Nazaré, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, disse ele. E agora nós estamos numa outra etapa. Bom, então é essa sabedoria para os escolhidos de Deus, porque não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas dependeu de Deus usar a sua misericórdia. Voltando ao tema, não dê lugar ao diabo. Eu vou te contar uma história que eu presenciei, né?
há alguns anos atrás, de como foi naquele assunto dado lugar ao diabo e como tudo aquilo que começou com uma bobagem acabou numa tragédia muito grande. E eu vi, com esses olhinhos, eu vi esse acontecimento e isso me marcou e cabe hoje, no dia dessa ministração, o que é não dar lugar ao diabo. Bom, estávamos aguardando um jogo de futebol que ia passar, uma partida de futebol que ia transmitir na televisão. Eu me recordo muito bem, era Vasco e Ponte Preta naquela época. E então eu estava assim na varanda, no terraço da casa dos meus pais, e vi um acontecimento na rua. Um garoto de 10 anos de idade estava andando para lá e para cá com uma moto pequenininha. E numa dessas passadas ele atropelou um garotinho pequeno de uns 5 anos. Não atropelou, esbarrou um pouquinho, o garotinho caiu, claro, chorou e tudo mais. E o rapaz da moto foi, porque era morador da mesma rua ali, conhecido de todo mundo, né? O garotinho entrou chorando e logo veio o avô. O avô, um senhor reformado, militar, e chegou... Pegou o seu neto no colo, o que foi? Ah, ele me bateu ali, me esbarrou com aquela moto. E o garoto continuou andando com a moto para lá e para cá. Então o avô cercou o garoto, pegou a moto, prendeu a moto, levou a motinha para dentro de casa e disse que não ia soltar mais a moto, porque aquilo era um absurdo e não sei o quê e tudo mais. Então logo veio a mãe do garoto da moto e tomar satisfações. E o senhor, avô do menino, desacatou e logo veio o tio do menino também e se formou aquela bulha, aquele confusão, aquela discussão. E então veio um amigo, eu posso falar o nome aqui dele, pelos motivos que você vai entender, Carlão veio, Carlão era policial militar e veio, ele era namorado da mãe do garotinho e veio tomar satisfações e o avô do garoto não gostou, porque o que você tem com isso? E o Carlão, eu sou polícia, e o senhor falou, eu sou militar reformado, então eu vou pegar minha arma, eu também vou pegar minha arma, e daqui a pouco aparece o Carlão com uma pistola, e aparece o avô e o tio do menino, cada um com uma arma, um com uma carabina, o outro com uma pistola também. E Carlão veio andando de lá para cá, escondeu atrás do poste, daqui a pouco Carlão atravessou a rua e de lá o senhor, atirou, pegou na cabeça do Carlão caiu para trás, ali, creio que imediatamente morto. O irmão do Carlão, nosso colega, o Jefinho, que também já não está entre nós, veio correndo, meu irmão, e tal, e veio, daqui a pouco pensaram que ele ia pegar a pistola do irmão dele para atirar no avô e no tio do menino, e aí deram um tiro no Jefinho, né? A gente chamava ele de Jefinho também. Jefinho fez assim, a bala entrou por um lado aqui, saiu pelo outro, ele também caiu, mas esse não morreu naquele momento. E tal, e o que aconteceu? Aquela confusão, a rua encheu de gente, daqui a pouco chega a polícia e o avô entrou para lá, o Carlão ficou caído no chão da calçada, o Jefinho ficou, mas aí chegou a ambulância, levou ele rapidinho, o Carlão já ficou ali porque já era assunto para necrotério e tudo, e então não sei como, não vimos bem como, mas aquela família do avô que atirou também no Carlão, que prendeu a moto, e o tio, desapareceram no seu carro, sumiram dali. O fato é que, por causa de uma discussão que poderia ser resolvida de uma outra forma, o diabo tomou conta. E quando o diabo toma conta, a tragédia acontece. Imagina, Carlão morto, né? Jefinho atirado no hospital com uma bala no braço, um trauma danado para aquelas crianças todas. Aquela família teve que fugir dali porque havia uma rapaziada ali um pouco pesada. Essa rapaziada que andava com a gente ali não era uma rapaziada muito, vamos dizer assim, muito bem comportada, e fatalmente aquela família passaria sufoco, como passou depois, porque aí invadiram sua casa depois, quebraram tudo, e eles já não estavam ali porque eles sabiam muito bem o risco que estavam correndo e fugiram. Ou seja, acabou a paz de uma família, de outra família, morto, tudo porque uma situação
que aconteceu em que o diabo tomou conta, e isso eu assisti, me recordo desses detalhes todos. Lamentavelmente, coisas assim aconteceram. Então, eu falei que foi uma situação que podia ser resolvida de outra forma. É claro que essas coisas assim sempre trazem um trauma, uma briga, uma discussão. É difícil, é delicado você chegar e ficar simplesmente conversando com alguém para resolver o assunto, né? Mas acabou assim. E você sabe que aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, a gente ensina, né? Explica que o diabo já não existe. E hoje eu estou falando, não dê lugar ao diabo, né? Então, nós, nos dias passados, explicamos como foi que o diabo foi criado. Você deve ter percebido. Você que nos acompanhou deve ter entendido. E se você quiser, está gravado aí, você pode entrar no tema do dia 31 de outubro. Está ali Satanás, a personificação do mal. Ali eu explico como é que o diabo foi criado, para que ele foi criado, qual o objetivo de sua criação, né? Então ele cumpriu seu propósito e quando chegou a sua hora, ele foi destruído por Jesus Cristo. Porque ninguém poderia destruir o diabo a não ser aquele que o criou. Guarde isso no teu coração. Porém, o mesmo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da graça de Deus, usa algumas palavras que os religiosos mal interpretam, sabe? E causam muita dúvida e muita inquietude na mente de muitos abençoados. Porque existem muitos versos em que o apóstolo Paulo fala a esse respeito, né? E esses versos mal interpretados por aqueles da religião causam uma dúvida tremenda na mente de muitas pessoas. E uma dessas expressões que causa dúvida e aí produz inquietudes é a palavra diabo. Porque o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, verso 14, ele diz que o diabo foi destruído na cruz por Jesus Cristo. Mas, em outro lugar, como nós vamos ver agora, aí no primeiro verso, já, eu gostaria de compartilhar hoje umas verdades do Evangelho a respeito dessa palavra. Vamos ao primeiro verso aí, Efésios capítulo 4, verso 27, Andrés, por favor. Diz aí exatamente assim: nem deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma referência, porque o nem significa que ele vem falando um montão de coisas antes, que você deve evitar. Evite isso, evite aquilo, evite aquilo, evite aquilo, nem deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo fala, nem deis lugar ao diabo. Prestou atenção no verso que já saiu da tua tela, né? Quem dá lugar é você. Atenção! Quem dá lugar é você, ou seja, em outras palavras, quem dá permissão é você. É como se você saísse do controle e entregasse o joystick do teu videogame para outra pessoa. É como se você saísse do controle, se levantasse da cadeira de piloto e entregasse o volante da tua vida para outra pessoa. Então eu vou falar para você aqui uma expressão. A palavra diabo não aparece nenhuma vez no Velho Testamento. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. A palavra diabo não podia aparecer no Velho Testamento porque essa palavra foi uma tradução da palavra diabolos no grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando se escreveu diabolos, que significa diabolos? A inclinação natural para o mal. Isso é o gênero carne. Diabolos não é diabo, não é um ser, não é uma pessoa, mas os desconhecedores da verdade, quando fizeram a tradução bíblica, traduziram a palavra diabolos pela palavra diabo e puseram o D maiúsculo. Quando puseram o D maiúsculo, o que você entende? É uma pessoa.
Por quê? Porque toda pessoa tem o seu nome com a primeira letra escrita em maiúsculo. Então, quando você vai buscar a origem etimológica dessa palavra, né? Eu não estou aqui para ficar falando essas coisas assim, mas eu tenho que falar alguns detalhes para você compreender que diabo não é uma pessoa como os religiosos acreditam. Essa palavra diabo, ela vem de uma tradução de uma palavra grega chamada diabolos, que significa a inclinação natural para o mal, para o erro, para as coisas erradas, né? Então tem um detalhe importante que você já está entendendo e juntando os pedacinhos. Todos vocês já sabem que nós todos temos duas naturezas. Isso eu tenho que repetir, e lembrar, para que você possa sair de vez desse compreensão do Papai Noel, que é o diabo, que muita gente ainda acredita nesse Papai Noel. Essas naturezas são opostas, que está na nossa vida. O próximo verso, o apóstolo Paulo explica muito claramente, é Gálatas 5,17, não é isso? O verso número 2, ele diz aí, olha, o desejo da carne, quer dizer que a carne tem desejo, é contra o Espírito, contra Deus, Espírito com E maiúsculo. E o desejo do Espírito é contra a carne, ou seja, são opostos. E estes dois se opõem, eles fazem guerra um contra o outro, 24 horas por dia, toda semana, todo mês, todo ano, toda hora, todo momento, se opõem com o objetivo de para que não façais o que quereis. Quer dizer que você tem em si, você tem em ti, eu tenho em mim, duas naturezas que compõem a minha vida. O espírito e a carne. O espírito é contra a carne é contra o espírito. As duas naturezas têm desejos. O desejo do espírito é agradar a Deus, mas para que você não faça isso que você quer, está o desejo da carne, para não deixar você completamente fazer o que o Espírito quer, para que não façais o que quereis. Aí eu pergunto, o que você quer fazer? Como você sempre quer se comportar? Quer viver correndo riscos com relação a Deus? Aí nós vamos entrar agora no verso número 3, Romanos 7,19, né? Que diz assim, olha aí, ó, o apóstolo Paulo está falando, eu não faço o bem que eu quero, senão o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu tenho certeza que aquela situação que eu contei agora para vocês, lá o tiroteio, lá em Guadalupe, nenhum deles queria sair morto nem ferido e nem nada disso, mas o diabo tomou conta. Por quê? Porque todos têm carne e todos têm espírito. E chega um momento em que, se você não controla, se você não para nem para pensar que pode controlar, esse diabolos toma conta e a tragédia acontece. E o apóstolo Paulo passava pelo mesmo, porque ele disse aí nesse verso, eu não faço o bem que eu quero. Ou seja, eu quero fazer o bem, o correto, o bom, o digno, aquilo que agrada a Deus, aquilo que eu sei que é correto, porque todos sabemos o que é correto. Todos sabemos. Não há desculpa a esse respeito. E Paulo diz, senão o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, o verso anterior diz que a carne tem um desejo que é contra o desejo que o Espírito tem, para que não façais o que quereis. E o que você quer fazer? Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por que isso acontece com a gente, abençoados? Por causa do que está em Romanos 7,21, que é o nosso próximo verso, eu creio que é o 4º verso. Por causa disso, aqui está a explicação. Então, querendo eu fazer o bem, querendo eu fazer o correto, que eu sei que é correto diante de Deus, diante dos meus irmãos, diante da minha família, diante dos meus amigos, diante da sociedade na qual eu estou inserido, querendo eu fazer o bem, eu tenho que me recordar uma coisa, que eu encontro esta lei em mim,
que o mal está em mim. Como é que o mal está em mim? Por que o mal está em mim? Por causa do que eu já vos contei de Romanos capítulo 8, verso 3, que não vai aparecer na tua tela, mas você deve entender aí que Deus, por causa do pecado, tomou forma humana para que, por sua morte, condenasse o pecado na carne. Ou seja, na tua carne habita todo o mal. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 7, 21. Eu quero fazer o bem, mas eu encontro em mim uma lei. Lei, sublinhe a palavra lei, sublinhe a palavra lei. É uma lei de Deus, uma lei espiritual de Deus. Isso não muda, porque é uma lei divina. Qual é a lei divina nesse caso? O mal está em mim. Aonde? Encerrado na minha carne. Para quê? Para que nunca mais possa me separar de Deus, como fez o pecado de Adão. Então, eu quando encontro em mim uma lei, que é que o mal está em mim, esta lei que está na minha carne não deixa, procura sempre impedir que eu faça aquilo que agrada a Deus 100% na minha vida. É claro que eu vou sempre, ou na maioria das vezes, agradar a Deus. Mas também haverá momentos, houve e haverá momentos em que você e eu vamos cometer alguns erros e fatalmente vamos desagradar não só a Deus, mas a todos os que nos cercam. E aí, nesse momento, é que o diabolos está tomando conta. Não dê lugar ao diabo. Portanto, todo aquele que vier aqui falar de diabo vivo não sabe o que está falando ou pelo menos desconhece as Escrituras. Agora eu quero retornar aqui ao primeiro verso. Você pode pôr aí o verso 1 de novo? Para ver de que diabo o apóstolo Paulo está falando. Você vê aí na tela, Efésios 4, verso 27. Não vai aparecer os demais na tua tela, mas eu vou ler para você o contexto desse diabo. Para quê? Porque a gente vai ter que chegar aqui a conclusões. Afinal de contas, o apóstolo Paulo está dizendo isso, e ele mesmo diz que o diabo foi destruído. Como é que é esse negócio? Então eu vou ler para você aqui bem rapidinho, do verso 28 até o 32, Efésios capítulo 4. Olha o que ele diz aqui. Nem deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. E o 28, ele fala assim, aquele que roubava... Somos todos. Opa, Câmera. eu fui botar na câmera. Tranquilo. Aquele que roubava, não roube mais, senão trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com aquele que padece de necessidade. Verso 29 diz assim, nenhuma palavra corrompida saia da sua boca, senão a palavra que for boa e necessária para a edificação. Que às vezes a gente fala um montão de besteira, aqui, palavra corrompida, você pode colocar aqui a bobagem que for que puder sair da nossa boca, a fim de dar graça, transmitir graça para os ouvintes. Não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Seja tirada de vós toda amargura, toda ira, enojo, não? Gritaria, maledicência, malícia. Antes, sejam benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Então, no verso 28 em diante, o apóstolo Paulo fala e mostra para nós de que diabo ele está falando. Ele começa logo dizendo, aquele que roubava, deixe de roubar. Ou seja, quando uma pessoa rouba, ela está dando lugar ao diabo. Mas não é o que o diabo entrou naquela vida, é aquela pessoa mesmo que está fazendo através da sua carne. Eu acho que você está entendendo muito, muito claramente. Então, quais são as conclusões aqui? Quais são? Primeiro, o diabo já não existe, confirmamos, porém o seu reflexo sim existe,
porque foi plantado na carne de todo mundo um adversário, né? Através da carne do primeiro que manchou. Então todos nós carregamos na nossa carne um diabo posto, aquilo que nós chamamos que espírito você está perfeito como Cristo. E na carne você está perfeitamente mal, como Lúcifer estava. Todo tropeço que tua carne faz, ela veio do diabo. Por isso é que na carne ninguém é bom. Se você der vazão à tua carne, você também é capaz de dar um tapa, um soco e um tiro, ou uma facada, ou xingar um palavrão. Sim ou não? É claro, é só você deixar essa ira tomar conta. E o apóstolo Paulo diz aqui de que diabo ele está falando. Olha, seja tirada de vós, seja evitada na tua vida a ira, maledicência, gritaria, malícia, essas coisas todas aí que ativam o diabo, o diabolos que está na tua carne. Bom, eu tenho essa convicção de que esse assunto está explicado com bastante clareza e eu gostaria que você comentasse se está mesmo. Portanto, aqui agora, a partir desse momento, você tem duas opções só, não tem outras. Não tem uma terceira opção, você só tem duas opções. Ou você vai viver decidindo fazer um monte de besteiras, um monte de bobagens, e depois corre para a igreja para dizer que não foi você. Quem foi? Foi o diabo. Não fui eu não, foi a irmã, foi minha vizinha, foi meu vizinho. Sacanagem do diabo, né? Não é? Então, prende, condena, penaliza o diabo e me deixa solto. Então, essa é a primeira opção. Ou você vai viver, decidir fazendo um monte de bobagem e depois correr para a religião, para dizer que não foi você, ou você vai crescer e amadurecer no entendimento espiritual que eu te transmiti aqui. São duas opções, só tem essas duas opções. Agora, eu reconheço e quero chamar a atenção aqui que é verdade, uma das grandes dificuldades para que todas as pessoas que nos ouvem recebam essa palavra que eu ensino, que eu divulgo aqui no nosso ministério, no nosso canal, uma das grandes dificuldades é que essa palavra responsabiliza a própria pessoa. E isso é uma dificuldade tremenda. E, lamentavelmente, a maioria das pessoas está acostumada a cometer erros, decidir cometer erros, decidir ir por um caminho equivocado e tudo mais, e depois culpar os outros. A maioria de nós está acostumado com isso. Por quê? Porque é muito mais fácil você depois correr e colocar a culpa nas costas de um ser que já não existe, mas que a religião patrocina a sua vivência, como se ele existisse. Eu vou te dar um exemplo aqui, com relação à manifestação da prosperidade na tua vida. Com relação à manifestação da prosperidade na vida dos filhos de Deus. No Velho Pacto, né, fala de um devorador, fala de um gafanhoto, fala de uma manifestação que destruía ou destruiria a tua fazenda, destruiria a tua casa, destruiria a tua renda, destruiria as tuas posses, destruiria tudo aquilo que é teu se você não entregasse lá aquilo que era requerido lá no Velho Pacto. Pois muito bem, diziam assim, o devorador está assolando a minha vida, o devorador está comendo a minha renda, eu estou vivendo em escassez. Mas lá no Velho Pacto havia uma organização diferente, havia uma ordem diferente que ensinava a entregar o dízimo. Fala que nós estamos num pacto de melhores e superiores promessas. Se o Velho Pacto tinha promessas, o novo pacto sob o qual estamos, ele tem melhores promessas. Consequentemente, é um pacto que exige uma maturidade mais excelente, um entendimento mais excelente. Então, você sabe que aqui você também tem que plantar. Só que aqui não tem um gafanhoto ou um devorador correndo atrás de você. Olha, que se você não... Olha, que... Não, aqui tem um entendimento. Aqui é um pacto de melhores e superiores promessas. E eu vou te mostrar o último verso de hoje, que é o verso 5, né? Não sei. É 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz assim. O apóstolo Paulo faz uma afirmação. Porém, isto eu afirmo. Aquele que semeia escassamente,
também colherá escassamente. Me entendeu? Quem semeia é você. Quem decide semear ou não é você. Quem decide semear, eu vou semear escassamente, é você. E quem semeia generosamente, generosamente também colherá. Quem decide semear generosamente é você. Tudo é você que toma uma decisão. Então, não é o diabo ou devorador algum que impede você semear. Quem impede ou não a tua prosperidade é você, neste pacto que nós estamos. Entendeu? Então, quando você não semeia, você está dando lugar a um diabo, um diabolos, chamado avareza, né? Ou espertalhão, esperteza. Por quê? Porque há pessoas que se aproveitam do entendimento da palavra, recebem bem a palavra que diz que somos abençoados com todas as bênçãos, recebem bem a palavra que diz Cristo nos aperfeiçoou com uma só oferta, uma vez e para sempre. Recebem muito bem essa palavra, mas não recebem muito bem aquela palavra que Paulo fala aos Coríntios, que diz assim: ora, eu semeio a vocês coisas espirituais. Vocês não acham que é justo se eu colher de vocês coisas materiais? Então essa parte, a pessoa que está dando lugar ao diabolo da avareza, ela não recebe esse entendimento. Ela fica, não, o diabo foi destruído, eu sou abençoado ou abençoada, eu sou perfeita em Cristo Jesus. Mas na hora de semear com honestidade diante de Deus, a pessoa rateia, a pessoa engasga, entende? Ela treme, ela não faz, ela não cumpre, ela deixa o diabo da sua carne tomar conta. E a carne o que quer é te derrubar. Ora, se a carne quer ver a desgraça, ela também quer ver a escassez na vida dos filhos de Deus. Então, qual é o modo de você lutar contra isso? Não dê lugar ao diabo. Quando vier aquela voz carnal que diz que não, aqui não precisa mais semear, não, que agora não tem mais que semear nada, essa voz não é do Espírito de Deus, essa voz é da carne, essa voz é do diabolos que habita em você. E depois, com o passar do tempo, você vai viver em escassez. Por quê? Porque não semeou. Quem é que vai bater palma? A carne. Porque lembre-se o que nós lemos agora em Gálatas 5,17, que a carne tem vontade, e a vontade da carne é contra a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é que você compreenda que depois, quando se manifestar a abundância na tua vida, foi porque você semeou. E a escassez, quando se manifestar, eu recebo que não se manifesta, porque eu recebo que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, o apóstolo da graça faz uma afirmação, isso é uma afirmação. Aquele que semeia escassamente vai colher escassamente. É justo, porque na graça é um pacto de justiça. E aquele que semeia generosamente tem que ter o seu retorno generosamente. É justo. Me entende? Então, essas decisões diárias que todos nós tomamos, ou não, elas afetam o nosso viver diário. Não afetam o destino aonde chegaremos, porque o destino foi pré-ordenado. A nossa predestinação é para chegar num determinado lugar. Pré-destino, não é pré-caminho. Não, o caminho você decide se você come isso, se você bebe aquilo, se você vai naquele lugar, se você não vai naquele lugar, se você faz determinada coisa ou não, se você semeia ou não semeia. Isso é o teu dia a dia, isso afeta o teu caminho. Entende? Então, quando você toma uma decisão em algum momento, ou numa decisão que você vai tomar com a tua família, ou no trabalho, ou no matrimônio, ou em ministério, ou qualquer outra coisa, você deve julgar se essa decisão é espiritual ou é carnal.
Porque lembre-se que essas duas naturezas estão aí e muitas vezes a carne fala muito mais alto por causa de tudo que nos rodeia. A televisão, o cinema, os acontecimentos, as dificuldades da vida, as situações difíceis do dia a dia, as situações difíceis que todos nós passamos no passado. Passamos no passado, isso é bom, né? Então, abençoado, desculpa aqui a redundância do termo, mas tudo isso afeta, todas essas coisas afetam as nossas decisões. E quando a gente toma uma decisão, a gente tem que saber que essa decisão é um plantio, é uma sementinha plantada para amanhã. Se eu decidir alguma coisa aqui equivocadamente, eu vou colher essa consequência amanhã. Se eu decidir alguma coisa aqui acertadamente, eu vou colher esses frutos amanhã. Isso é muito bom. Então, com relação à tua prosperidade, quem afeta a tua prosperidade é você, para o bem ou para o mal. E isso eu queria deixar muito claro para todo mundo que está nos assistindo aí, né? Não é o diabo, não é o devorador, porque é você mesmo que às vezes toma atitudes equivocadas e permite que esse diabolos tome conta. Né, André? Acabou. Acabou. Chegamos no final. Não dê lugar ao diabo. Esse foi o tema de hoje, que eu espero que você tenha entendido. Qual é o diabo que existe hoje na vida de todo mundo, né? Declaro a mente de Cristo funcionando na tua vida para que você possa pôr em prática essa palavra. Não é que você não vá cometer falhas, porque as falhas são inerentes à nossa natureza humana. E quando você cometê-las, porventura cometê-las, você tem o perdão já estipulado pela própria palavra, pelo próprio Evangelho. Eu vou ficar por aqui, tá? Gostaria de agradecer a todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, o YouTube, por favor, inscreva-se, Pedro Kelly RCC. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, por favor, visite lá e siga no Instagram, Pedro Kelly. Se você ainda não faz parte dos amigos do Facebook, vá lá, Pedro Kelly. Veja o que nós temos ali publicado, que eu tenho certeza que é um material muito próprio para te ajudar a reinar em vida. Eu não poderia terminar sem antes agradecer a todas as pessoas, todos os abençoados, todos os eleitos, todos os predestinados que estão semeando aqui nesse ministério. Se você está nos assistindo, você é uma pessoa muito especial. Se você semeia aqui, você confirma que é uma pessoa muito especial e está sustentando um grande trabalho que está sendo divulgado a nível mundial pela internet, que são as palestras e ministrações aqui do Pedro Kelly no Ministério Reconciliados com Cristo. Na tela vai aparecer aí o nosso código Pix, né? Todos os outros códigos que você sabe estão valendo, mas aí eu resolvi colocar este, 21 99 104 8388. Esse é o nosso código Pix da conta corrente bancária do Ministério Reconciliados com Cristo na Caixa Econômica Federal. Se você recebeu essa palavra de hoje, o momento de semear é agora. Semeia aí através desse Pix. Bem, sim? Bem, então, abençoados, muito agradecido pela tua atenção, por você ter nos recebido aonde você nos recebeu, através do teu aparelho. Eu espero que você ponha em prática essa palavra, porque ela funciona. Eu sou prova viva de que essa palavra funciona. Eu sou prova viva de que a prosperidade trazida pela semente plantada é grande. Eu e minha família somos prova viva disso aí. O que eu quero é estender esse benefício dessa prosperidade à tua vida. E a melhor maneira para estender isso à tua vida é te explicando como é que isso funciona. Tá bom? Durante a semana eu estou todo dia postando e divulgando. Nós temos terça-feira o programa Café e Palavra com um momento especial da nossa ministração, às 5 da tarde, não perca, tá bom? E siga-nos nas redes sociais e compartilhe o nosso link. Agradeço a Andrés, a minha esposa Margarita, ao meu filho Caio, a todos vocês que estão aí. Até a nossa próxima reunião. Tudo isso eu compartilho contigo, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau.